Só para lembrar, dia 17, nós temos o simpósio do DISAT e o tema é sobre medo. Se tens medo, vem. Nós precisamos muito dessas reflexões, porque nós estamos vivendo em tempo em que o inimigo tem realmente trabalhado muito os medos, o medo, o pavor, o pânico no coração de muitas pessoas. Então eu acho que desde o ano passado a gente vem conversando sobre o tema do simpósio desse ano, e esse desejo de falar um pouco sobre medo, tratar um pouco isso, está no nosso coração. Então você pode fazer a sua inscrição. O PEC, amém? Vai começar, eu acho que essas semanas tem muitas pessoas já inscritas também no PEC, que é um novo ministério sobre projeto de empreendedorismo cristão. Amém. Quase o negócio não sai aqui. Amém. Queridos, vamos lá. Você está animado? Diga amém. Pastor, isso já virou até falei a verdade, né? Mas eu preciso saber que vocês estão animados. Preciso saber porque eu estou animado. Eu acredito que o que nós vamos conversar agora à noite vai te ajudar como tem me ajudado. Semana passada, pela manhã, nós falamos sobre raiz de amargura. Não dá para você andar, não dá para você servir ao Senhor se você carrega no seu coração, se você deixou crescer amargura. A amargura é terrível, né? Eu cheguei a dizer que quando Israel sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, o primeiro lugar que eles param se chama Mara. E eu estava falando aqui que, simbolicamente, antes deles atravessarem o deserto e passar por tudo que precisam passar, eles tinham que ser restaurados da amargura, e eles param em Mara. A palavra Mara significa amarga, e aí então ali há uma cura dessa amargura, porque a amargura nos impede de prosseguir, nos impede de amar, nos impede de confiar, estabelece medos no nosso coração. Quantos estão me entendendo, querido? E aí nós conversamos de tantas pessoas, né, que não conseguiram se libertar dessa amargura. Falei de Mical, que se tornou estéril, olha irmãos, estéril por causa da amargura. Diz a Bíblia que quando Davi vinha dançando, cantando, celebrando com a arca, da janela ela lançava o seu veneno, a sua amargura, e ela então olha para Davi e disse: olha, você parecia um vadio, mais ou menos isso, no meio dos homens, porque você não se comporta como rei, e tudo aquilo que a amargura, né, gera dentro do coração. A amargura de Caim, mesmo Deus falando para ele: Caim, olha só, se você fizer a coisa certa, você vai se libertar. Se você entender, né, que essa questão de libertação é uma atitude, é uma decisão, você vai. Mas Caim não conseguiu ouvir a voz de Deus, porque Caim estava dominado pela sua amargura. Jonas, falamos de Jonas, como Jonas também nutria uma raiz de amargura imensa por Nínive. E quando Deus disse para ele: vai a Nínive, porque Deus também... Você acredita que Deus estava tratando também Jonas? Podia escolher um outro profeta, podia capacitar um outro, mas Deus quis pressionar aquele profeta tão usado por Deus em Israel, mas que não conseguia se libertar da sua amargura. E aí a gente conversou semana passada que uma das formas da gente sair da amargura, uma das formas da gente poder passar, a verdade usando o que Jesus ensinou a Pedro, né? Perdoar 490 vezes, 70 vezes 7. O tema da mensagem foi: cuspa logo, né? Cuspa logo o veneno. Você foi ofendido, não deixa criar raiz, cuspa, vai em frente. E nós chegamos a uma conclusão: que pessoas que não encontram uma boa luta, você pode repetir isso comigo? Pessoas que não encontram uma boa luta se deixam envolver pelas ofensas, se apega a picuinhas, se apega a essas coisinhas,
Porque quem tem alguma coisa importante, ela consegue suportar, porque ela tem algo para fazer. Como o próprio Neemias disse, eu não vou descer daqui, eu não vou sair de onde eu estou, porque eu tenho uma grande obra para fazer, e essa obra não pode parar. Mas se você não tem uma boa luta, se você não está combatendo um bom combate, é possível que tudo que você queira é respeito. Tudo que você queira é se sentir bem. Tudo que você queira é que as pessoas vejam valor em você. Aí você vai viver em função desse tipo de coisa. E aí eu posso garantir para você que você vai ser infeliz. Porque pessoas que querem colher do lado de fora, colher das outras pessoas admiração, valor, para se sentir bem, certamente estão colocando a sua vida numa situação muito difícil. Pessoas que querem fazer as coisas e só fazem quando são elogiadas, agradadas, amadas, aplaudidas, elas estão colhendo amargura. Porque ninguém agrada a todo mundo, nem Jesus. Então você não pode colocar como projeto de vida ser popular. O diga Bolsonaro. É difícil ser popular, né, minha? É difícil. E o sujeito sai da paz, sai da graça, quando alguém não reconhece. E você sabe, eu lidei com muitos pastores, principalmente no tempo da visão, e que a gente percebia exatamente isso. Eles estavam tão acostumados a ser elogiados, que quando alguém não elogiava, ou quando alguém os criticava, eles não aguentavam. Criança, Gilvan. Ficavam nervosos. Um dia um pastor estava conversando comigo, um pastor muito querido, eu não vou nem citar o nome dele, porque ele é muito conhecido. A gente estava conversando, ele disse, rapaz, você sabe, eu fui numa reunião de pastores, e aí ele falou de pastores que são nossos amigos e tal, e aí tinha um pastor desse aí, meio destemperado, né, conversando e tal, falando das aventuras pastorais, e aí teve um que se levantou, disse, grandes coisas você está falando, isso aí eu já fiz. Aí ele ficou com raiva, tirou a camisa na reunião de pastores e chamou o outro para briga. Pastor original, né? Tá pensando, tá me tirando, não suporta. Quando um membro diz assim, vou sair da igreja, eles acham uma ofensa. Como você vai sair da minha igreja? Da minha primeira dele, né? Já fica dele, né? Como é que você vai sair da minha igreja? Você não vai encontrar alguém como eu, né? Ele não pode não falar, mas é isso que ele está pensando, né? Você vai se dar mal, né? Eu não abençoo. Tu vai sair, mas tu vai voltar. E tu vai voltar no leito de dor. Tem uns capela também, né? Que já, né? Incorpora o demônio e fala essas coisas. Né? Não precisa nem o diabo até ficar chateado. Eu imagino que Satanás fica chateado. Esse cara quer tomar o meu trono? Está ameaçando, perseguindo, caluniando, acusando, né? Esse negócio, meu adversário sou eu. Pastor, mas como é que esse negócio, como é que essas raízes crescem? Elas crescem porque nós não temos uma batalha boa para batalhar. E qual é a boa batalha? A batalha do Senhor. Quando você tem uma batalha que vai além de você mesmo, uma batalha que não para no seu ego, no seu orgulho, ela é uma boa batalha. E hoje eu queria que você pegasse o nosso tema, olha só, fuja, dá para ler bem aí? Quantos estão lendo bem? Amém. É que o branco no azul, não sei se ficou muito bom, mas dá para ler bem. Fuja das batalhas sem despojos. Repita comigo, fuja das batalhas sem despojos. Quantos sabem o que é despojo? Despojo. Você ir para uma batalha e você então ter resultados daquela batalha. O despojo era muito conhecido no Antigo Testamento. Quando os reis saíam para a guerra, o perdedor perdia tudo mesmo, né? E o despojo era dividido, os tesouros recolhidos ali na batalha era dividido para os exércitos.
Então, um exemplo, quando Asa, coitado, né? Asa passou por aquela situação, eu imagino a surpresa do sujeito quando ele está fazendo tudo que é certinho, sendo um bom servo de Deus, edifica as cidades, levanta as muralhas, e aí ele conta o exército dele, 350 mil homens, e aí ele fica todo feliz, poxa, agora eu estou seguro, e daqui a pouco chega um sujeito, dizendo, olha, tem um etíope, o cara vem lá do fundo, lá do baú, lá atrás do Egito, lá, juntou uma galera de 1 milhão de soldados e vem contra ti. Aí, isso tira a paz, né? Você tem 350, está crente que está abafando, vê um cara com 1 milhão, aí ele vai dizer, Senhor, agora fiquei fraco. E o que esses soldados vinham? Eles vinham atacando os reinos, 1 milhão, né? E aí eles pegavam os despojos, né? O ouro, a prata, roupas, o que tiver de valor nos lugares por onde eles passam e dividiam. Ninguém entrava numa batalha onde não tinha nada. Ninguém ia para uma terra arrasada para fazer batalha. Eu vou lá batalhar com aquela terra que não tem nada. Uma terra arrasada. Mas tem crente. Tem gente, não só crente, que entra em batalhas que não tem nada como resultado. Um exemplo, vou dar um exemplo. Tem um amigo que estava contando a história, eu acredito que é mentira dele, mas como ele falou, e eu não vou também, né? Vou contar o peixe, vou vender o peixe. Ele falou assim, pastor, há muito tempo atrás, ele falou assim, pastor, eu vinha subindo a Serra das Araras, não, Serra das Araras não, Serra de Petrópolis, alguma lugar ali. E ele disse, eu vinha descendo a serra de noite, tal, com farol assim, até mais baixo, veio o sujeito subindo a serra, correndo com o farol em cima, eu estou piscando, e nada dele baixar o farol. Eu falei, o que você fez? Eu falei, eu acendi o meu, e aí fiquei, também ceguei ele. Eu falei, o que aconteceu? Nós batemos? Ele contou isso com uma vantagem, né? Nós batemos? Ah, que há, pô? Estou piscando para ele baixar o dele, não baixou, está me cegando, eu ceguei ele também, aí nós batemos. Aí a pergunta é, que vantagem, pastor Luiz, teve esse cara que se vingou, né? Que mostrou para o outro que também tem farol. Quantos tem faróis aqui? Diga-me. Eu vou mostrar com quem você está lidando, com quem. Irmãos, briga em trânsito. Você tirou a minha vaga. Aí, é umas batalhas que as pessoas entram que não tem lucro, vantagem. E trazendo isso para o reino de Deus, já trazendo para a sua vida cotidiana, vai ter muita gente sem ter o que fazer, tentando enfiar você numa batalha que você não ganha nada. Tem muita gente criando batalhas para você, tentando envolver você em coisas que não ganha nada, que é só para mostrar com quem está falando, que é só o orgulho, sabe, fervilhando. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos escolher as nossas batalhas. E se você vai entrar numa batalha, ela tem que valer a pena. Diga comigo, ela tem que valer a pena. Pergunte ao seu irmão, o que é a pena? A pena. Pena é o quê? O sujeito fez alguma coisa e sofreu a pena. Então, se você vai entrar numa batalha, Cris, tem que valer o sofrimento, amém, querido? Tem que valer a pena é o sofrimento, é a dor. Você vai entrar numa batalha, então tudo bem, eu vou sofrer, eu vou ter perdas, eu vou ter momentos difíceis, eu vou me sentir um pouco angustiado, mas vai valer a pena. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Pode dizer, Senhor, vai valer a pena. Os grandes homens de Deus não entram em batalha sem despojos.
Paulo diz: eu combati um bom combate. Eu não fiquei dando soco no ar, eu não fiquei gastando energia. Então você tem que entrar numa batalha? Sim, todos nós temos batalhas diárias. Mas essas batalhas, querido, tem que valer a pena. Se você pode fugir de batalhas que não têm resultado, fuja. Um dia Jesus estava pregando sobre coisas espirituais maravilhosas, né? Como sempre, né? Tudo que ele pregava era maravilhoso, mas naquele momento ele estava inspirado, ensinando a respeito do Espírito, do que Deus ia fazer com aqueles que realmente abraçavam o reino de Deus. Aí, no meio da multidão, tinha um palhaço que tentou se aproveitar de Jesus. Pessoal sensibilizado, Jesus, né? Aí ele solta essa, olha o que ele solta no meio da multidão: Senhor, fala com meu irmão para dividir a herança dele comigo. E Jesus disse: quem foi que te disse que eu estou aqui para fazer isso, ô palhaço? Jesus não falou palhaço, eu estou falando porque Jesus certamente gostaria de falar. Quem me colocou como juiz entre você e seu irmão? Eu vou entrar nesse negócio, rapaz? Olha, eu vou te falar uma coisa, hein, sujeito. A vida de um homem também foi bom, porque aí esses caras provocam e a gente é que é abençoado, né? Porque sai umas tiradas de Jesus maravilhosas, né? Aí eu quero te dizer uma coisa. Vocês aí que estão me ouvindo, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: que eu estou numa batalha espiritual, eu não estou numa batalha aqui para resolver problema de família, briga de marido e mulher. Isso, capítulo 7, versículo 38, da Elaine, Santa Elaine. Eu vou entrar, irmão, eu vou agarrar cachorro pela orelha, mano. Mano, gostou do mano, né? Eu estou mais solto hoje que não está gravando, mas ninguém está vendo, só a gente aqui, então segura a onda. Então Jesus disse: eu não vou entrar nesse negócio. Outra vez chegou os fariseus lá carregando uma mulher pega em adultério, o adúltero mesmo foi embora, sumiu, escapou. E Jesus, ó, com o dedinho dele lá na terra, e todo mundo lê, mas que é? Para apedrejar ou não é Jesus? E ele lá, né? E aí a Bíblia diz que eles não cederam. E aí Jesus levantou: olha, vocês decidem aí, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra e dá licença, que eu estou fazendo uma coisa mais importante. Porque tem gente, irmãos, que não tem nada para fazer e acha que você também não tem. Ou tem alguém aqui que adora uma picuinha? Ou tem alguém aqui que ouviu uma briga na casa do vizinho e vai bater no portão? O que está vendo aí? Eu vou chamar a polícia, hein? Não estou dizendo para você concordar com a injustiça, eu estou dizendo para você avaliar as batalhas que você entra. Porque tem batalhas que não têm despojos. Qual foi o despojo que ganhou Caim? Vou brigar com Abel, vou matar Abel, mas o reconhecimento de Deus pelo que eu faço não depende de Abel. Depende do que eu faço. Então essa é uma batalha que não tem resultado. Que resultado queria? Um exemplo: Miriam, quando convenceu Arão para falar mal. Ah, sim, pastor, mas ela colheu uma lepra por 7 dias. Foi o resultado de quem vai entrar em batalhas que não tem despojo. Mas homens e mulheres de Deus, chamados por Deus e que vão prosperar, que vão crescer e que vão se tornar pessoas tremendamente usadas, elas escolhem as suas batalhas, elas não entram em batalhas sem despojos.
Quando começa uma brigazinha, quando começa uma discussão, elas pensam rápido: o que eu ganho com isso? Para onde isso vai me levar? O que isso contribui com a causa de Jesus? Então lendo o Novo Testamento, você vai passando e você vai vendo como Jesus não se deixa envolver, irmãos. Jesus não se deixa envolver, ele luta as batalhas que ele quer lutar. Ele entra na batalha que ele quer entrar. Ele vai aonde vale a pena ir. E, para mim, depois de Jesus, quem mais me ensina sobre boa luta é Paulo mesmo. Quer ver um cara também que escapa de batalha assim, de uma forma tremenda? João Batista. Os discípulos vêm para João Batista e dizem para ele: olha, Jesus que tu anunciou está batizando mais pessoas do que você, fazendo mais discípulos do que você. Isso é uma chamada, sabe, para uma resposta atropelada, né? Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa porque meus discípulos estão me vendo cair. Mas João Batista não entra na pilha. Diga: não entra na pilha. Diz: não, mas convém que ele cresça e que eu diminua mais e mais, ó. Faz assim, ó, irmãos, ó. Vou te ensinar como você eliminar a batalha. Assim, ó. Começou a encher teu saco, estou falando saco, porque agora também não está filmando. Você, ó, pode parar. Isso vai levar aonde? Marido, mas só os homens, as irmãs, tampa os ouvidos aí, por favor. Quando você começar a brigar com a tua mulher de manhã, tu pensa bem se tu vai ter despojo à noite. Aleluia! Terra! Pensa em tudo, irmão. Pensa no resultado. Porque tu pode estar entrando numa furada. E essa tua batalha vai te deixar, amém. As mulheres digam amém. Sabe as mulheres. Não entra em batalha que você não tem despojo, que não vale a pena. E é o que, desculpa, mas eu vejo muito isso nas igrejas, irmãos. Eu não fico, irmãos, eu não sei nem se tem picuinha aqui, fofoca, eu não tomo conhecimento. O povo se resolve aí, porque é o seguinte: não posso parar. Temos que cuidar de coisas maiores, mais importantes. Mas tem gente que adora esse negócio, que faz reunião para resolver esse problema, né? Da cor da cortina, que, né? Bom, coisa que não leva a gente para canto nenhum. E eu acho que Paulo, ele é mestre nisso aí. Porque para ele dizer que lutou um bom combate, que combateu um bom combate, lutou uma boa luta, é claro que ele teve que decidir que luta vale a pena. E uma das passagens que eu gosto muito, que eu acho que tem muito essa cara dele, de um cara que, sabe, já bem vivido, bem inteligente, já que tem autocontrole, é quando ele recebe as informações pela família de Cloe, lá de Corinto. A igreja de Corinto estava num problema sério, numa divisão, numa facção, numa retaliação entre os irmãos, por causa de quê? Por causa de homens. Porque uns diziam: eu sou de Cefas, Pedro, né? Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. E aí, como é que resolve isso? Ah, pastor, Paulo escreveu uma carta mostrando porque ele é melhor do que Apolo.
Não. Paulo escreveu um texto poderoso, colocando Pedro no lugar dele. Esse semi-analfabeto do Pedro não pode se comparar comigo, porque eu estudei aos pés de Gamaliel. Não. O que é que Paulo diz? Abra sua Bíblia aí, acenda as luzes, haja luz, abra a Bíblia, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver a resposta de um cara que não entra em batalha, que só vai ocupá-lo, que só vai tirá-lo do foco, que vai arrancar energia. Abra aí, 1 Coríntios 3, 1, 9. A igreja está muito silenciosa, eu estou dando graças a Deus, mas acho que os homens ficaram preocupados. Primeira Coríntios 3, 1, 9. Como Paulo resolve esse problema? Diz que não tem ninguém, que você está no culto. Quantos acharam? Diga amém. Ô glória, vamos lá. Irmãos, primeira paulada. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Tive que dar leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos agora. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia! Já arrasou. Não precisa nem pregar isso aqui, porque isso é coisa de criança. Entrar numa briga para preservar seu orgulho é coisa de carnal. É assim que os carnais fazem. Outro dia eu estava na casa do Valderez e o Lucas estava ministrando para os casais. Você lembra disso, né? E aí a gente estava lá, chamamos o Lucas para pregar para o PG. E aí o Lucas vem com uma frase que aí a gente brincou muito. Ele disse: irmãos, eu aprendi a ser feliz. Como é que é a frase? Você lembra? A não ter. Eu aprendi a ser feliz do que ter razão. E aí outro dia eu falei assim: casamentinho tá bom então, né? Ele disse: é isso aí, a gente já se enquadrou aqui. Aí eu tenho razão, eu consegui, eu estou com razão. Aí a mulher está com bico ou ele está com bico. Tem razão, mas não tem felicidade. Quantas coisas, irmãos, eu tenho uma arte maravilhosa de me fazer de bobo.
Desculpa com a palavra que eu vou falar, mas eu fiz curso de otário, meu irmão. E eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Fingir que sou bobo. O outro achar que ganhou, que tem razão. Se eu ver que não vale a pena, que não vou ganhar nada com isso, nem vou ajudar, porque tem gente que você ainda bate de frente para ajudar, para corrigir, mas às vezes não adianta. Não adianta. Então é melhor ser feliz do que ter razão em coisas que não tem despojo, não tem nenhum tipo de vitória para você. E pastor tem que aprender. E você tem que aprender, nós temos que aprender. Agora, para aprender isso, para viver isso, primeira coisa, você precisa deixar de ser criança. Porque criança briga por tudo. Não é isso? Briga por tudo, por coisas que não têm sentido, que não têm valor. Só que criança tem uma vantagem, né? Eles brigam hoje, daqui a pouco eles estão brincando. Mas os adultos brincam hoje e não se fala daqui a 10 anos. Então, queridos, se você quer ser feliz, se você quer ser uma bênção, se você quer realmente viver sua vida de forma que as raízes de amargura não encontrem lugar em você, amadureça. É o que Paulo está falando para eles o tempo todo. Vocês não podem continuar nessa situação. Hoje eu estava pregando para as crianças pela manhã, né? Aí fui para lá. Nosso tema hoje era quem era importante no reino de Deus. E aí eu comecei brincando com eles. Vamos lá, quem é importante na padaria? Todo mundo, padeiro. Na oficina, mecânico, no ônibus, o motorista, na escola, a professora. Aí começamos. E no reino de Deus, Jesus. Eu falei, então, agora vamos conversar. Por quê? Porque os discípulos estavam brigando para saber quem era mais importante. E aí Jesus pegou o quê? Aí eles já sabem, né? Que eles são bem treinados, né? Pelos pais que falam em casa, né? Jesus pegou uma criança. Falei, isso aí. Mas tem mais uma coisinha aqui nessa criança. Ela era uma criança humilde. Agora vamos conversar sobre criança humilde. Porque os discípulos estavam brigando entre eles, porque eles tinham opiniões sobre quem era o maior. E Jesus disse, eu vou dizer para vocês, se vocês não se tornarem aí como criança mais humilde, ensinável, que vai aprendendo a deixar certas coisas para lá, vocês não vão nem entrar no reino de Deus. Essa briga dos discípulos, essas batalhas dos discípulos, era realmente a necessidade de amadurecimento. Eu gosto do show que Abigail dá a Davi, né, pastor? Davi querendo matar Nabal, e aí Abigail vem com muita sabedoria e aplaca a fúria dele, dizendo, não vale a pena. É uma batalha do ego. É uma batalha do que ele vai ver, do que eu sou capaz. O que ele está pensando? Você sabe com quem você está falando? E aí ela está dizendo para ele, Davi, você não é assim. Você é ungido do Senhor para coisas importantes. Você foi levantado para ser rei em Israel. Não vai se sujar com um homem como Nabal. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Você é grande. Grande. Bom, e para você ser assim, mas você primeiro precisa amadurecer, e para amadurecer você precisa saber quem você é. Porque se você ainda está brigando pelo que os outros dizem a seu respeito, você não está seguro de quem você é. Você precisa que os outros digam para você, e você quer que as pessoas digam coisas boas, mas querido, você precisa saber quem você é, e isso precisa estabilizar você.
O diabo tentou Jesus lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, só que Jesus não entrou nesse negócio. Jesus não entrou nessa batalha. O Jesus batalhou com o diabo? Não, pelo contrário, Jesus deixou o diabo irritado, endemoniado. O diabo ficou endemoniado, porque Jesus não queria entrar na provocação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, não preciso provar nada, eu sei quem eu sou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para mim está ótimo. E olha, aqui não está escrito lá, né? Mas eu poderia até dizer que naquele momento Jesus podia ter dito para ele. E falar naquilo que sai da boca de Deus, acabei de ouvir agora, quando eu fui batizado, o Deus falando comigo, tu és o meu filho amado e quem me compraz. Estou mais do que alimentado. Provocações. Se tu és o Filho de Deus, te lança daqui de cima. Está escrito que ele vai dar ordem aos anjos. Não preciso tentar o meu Deus, porque eu sei quem eu sou. O que dizem os homens? Jesus indo para Cesareia de Filipe, né, lá na Galileia, perguntou para os discípulos, e aí, o que a turma diz que eu sou? Que tu és um profeta, que é Elias que voltou e tal, até que ele pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês sentem? E Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse isso aí, sobre essa palavra, sobre essa verdade, sobre essa pedra, eu vou levantar a minha igreja. Você é filho de Deus. Ninguém vai tirar isso de você. Nem passado, nem futuro, nem presente, nada, nem anjos principados ou potestades, nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus, e isso precisa estar dentro do seu coração, isso precisa estar dentro do teu coração. Você pode aplaudir o Senhor com mais força. Aleluia, Jesus, te adoramos. Terceira coisa importante, bom, eu já não sou mais criança, eu agora sei quem eu sou, eu não preciso estar provando nada para ninguém, brigando com as pessoas para mostrar o meu valor. Uma outra coisa é compreender que todo tempo teu inimigo está te estudando. Não, pastor, não, o diabo não é assim, o diabo quer me cobrir de pancada. Não, o diabo não quer te cobrir de pancada, porque nem o diabo dá soco no ar. O diabo quer te estudar e saber o que te irrita, o que te tira do sério. Na verdade, o que o diabo, até mais bíblico, para ficar mais bonitinho, o que o diabo quer te peneirar. Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás tem requisitado te peneirar, aliás, não te peneirar, peneirar vocês. Então significa que todos eles iam ser peneirados, sacudidos. E eu roguei ao Pai. Jesus não impediu o negócio, não disse que não pode, Satanás. Jesus só disse, eu roguei ao Pai, porque você vai ser peneirado. E quando você se converter, rapaz, é que a coisa vai ficar ruim, você vai fraquejar, você vai descobrir coisas ruins sobre você, mas quando você se levantar, e Jesus está dizendo o seguinte, todo mundo vai passar na peneira, mas Jesus está dizendo para Pedro, mas você vai se levantar e vai ajudar os outros a se levantarem. Você tem que amadurecer mais rápido do que todo mundo. Jesus diz a ele, que tipo mais ou menos de peneira vai ser, e ele diz aquelas palavras que jamais, que todos podem negar Jesus, ele nunca vai fugir nem nada, vai estar pronto, mas Satanás sabe os pontos. Então, queridos, você precisa estar atento, porque essas coisas, essas batalhas sem sentido, que vão tentar te envolver, para quê? Para roubar sua energia.
Porque enquanto você está batalhando batalhas que não tem despojo, nem nada a ver com a tua missão e o reino, você está gastando energia, está ficando cansado. Vai gastar seu tempo, porque você vai ficar nessas batalhas, nessas coisas, cansado. E o tempo, sem tempo para as coisas importantes. Seu olhar vai ser desviado de coisas que vão trazer vida e vitória para a sua vida, para coisas que não traz nada. E eu posso garantir a você que Satanás vai sabotar seu sonho, seus projetos, quando ele descobrir que apelido pega. Sabe de apelido? Quantos aqui já tiveram apelidos aqui? Pode levantar a mão, não vou perguntar seu apelido, porque eu sei que você tem medo de falar, não, isso aí é uma coisa do passado, pastor. Pastor era conhecida como piriguete e tal, a outra. Aí a gente vai ter que orar muito por você, porque aí deu ruim, né? Quanto mais a molecada sabia que tu se irritava, mais o negócio pegava. Não é isso? Quanto mais tu ficava furioso, aí pronto, isso se espalhava. Satanás não vai te cobrir de pancada. Ele vai te estudar e observar até que o seu lado sentimental, o lado que você não aguenta, ele vai tocar. Então amadureça, se fortaleça e encontre uma batalha à altura do reino, porque você precisa de uma carreira e de um bom combate. Você pode glorificar o Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Encontrar uma boa batalha. Eu me converti em 83 e comecei a pregar, assim, já, né? Em 83. Porque foi um negócio tão... Já começa, já meu pastor já me arrastava, já me levava. Eu me lembro que uma vez meu pastor chegou para mim e diz assim, olha, eu vou te levar num lugar que eu estou fazendo um ponto de pregação. Eu falei, é mesmo? É, legal. Eu era bem novo, convertido, assim, uns 6 meses mais ou menos. Aí nós fomos andando, bom, tem a Vila Norma, tem o primeiro rio, indo para o Cormorama, né? Aí atravessou o primeiro, depois tem uma outra ponte, você atravessa a segunda ponte, perto de uma olaria, você entra, aí tem um campo de futebol, que é da Estrela d'Alva, aí você entra, tem um brejo, tem uma vala, tem um troço lá qualquer, tu entra, tem umas casinhas ali, era ali que ele tinha um ponto de pregação. Eu fiquei assustado com o lugar, né? Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí, se chovesse, era um horror. Aí eu fui uma irmã chamada Maria Cruz, e a gente foi assistir o culto e tal, aí eu achei estranho, ele toda hora falando assim, ó, presta atenção como é que eu vou começar. Precisava, mas tudo bem, eu já estou prestando atenção. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque e com violãozinho, ele já tinha me ensinado a tocar violão. Eu já conheci irmãos fabulosamente 3 notas. Mas não precisava mais do que isso não, né? Depois, quando eu aprendi 6 notas, eu fiquei o cara fera da igreja, né? Eu tocava nos cultos. É corinho, sabe? A irmã começa a cantar e você acompanha com o violão. Se você bater bem, não precisa nem ter acorde. E se tivesse alguém com pandeiro, então, que cobre o violão, aí você só finge que vai embora. Me ensinou tudo. Ele disse, porque a partir da semana que vem, é você que vem, eu não venho mais. Aí eu disse, não, mas eu não posso, não sei fazer isso. Ele disse, sabe, é só fazer o que eu fiz. Aí, irmão, no outro dia, cheio de medo, mas a irmã Maria Cruz, que era sargentona mesmo, sabe aquela, o varão, aquelas que gostam de chamar a gente de varão, o varão, ser forte e corajoso. Então vamos. Irmão,
Mas no primeiro dia que eu fui como estreante, tinha uma mulher que cismou de estar endemoniada. Mas a mulher estava endemoniada com gosto. Ela era grandinha, né? Eu não quero falar porque tudo é bullying, mas minha irmã era grandinha. Irmão, eu não sabia, porque no dia que o pastor fez, pastor Rosângela, ele não pegou, não tinha nenhum demônio para me ver. Essa situação, não, sério, irmãos, não ri não, que... irmão, eu não sabia o que fazer, e todo mundo olhando para mim, como quem, vai, e aí? Ninguém faz nada. A irmã Maria Cruz fechou o olho, ficou só na intercessão. Aí eu não sabia o que fazer muito bem, né? O que eu fiz? Dei uma gravata na irmã, joguei ela no sofá, dei uma banda, joguei ela no sofá, que o sofá da mulher fez assim, da dona da casa. Mas foi mais com o peso dela do que com o meu, tá? Aí, irmão, que batalha. Aí sai, demônio, o demônio dizia, eu não vou sair. Aí eu ficava brigando com ele, tu vai sair sim. Aquela discussão. Mas ninguém vai dizer para mim que aquele não foi um bom combate. Quando o demônio saiu, eu me senti pronto para tudo que der e vier. O que eu quero dizer para você, querido, é que a gente tem batalhas o tempo todo, mas que a gente precisa respirar e lembrar. Se Deus pudesse fazer a minha voz ir lá na tua cabeça, quando você for provocada, tipo assim, pensa, irmão, tipo um anjinho, né? Não tem anjinho e demônio, né? Vê se vale a pena. Olha o que vai sobrar disso para você no futuro. Porque a gente cresce, porque a gente amadurece, e Deus confia coisas maiores para a nossa vida. Você pode aplaudir Jesus. Eu queria encerrar para a gente orar, falando de como é bom quando você percebe o que está em jogo. E eu gosto disso, porque quando Davi olha para Golias, vê o desafio, ele começa a perguntar para as pessoas o que é, ou qual é a recompensa, o despojo, a vitória, como será honrado e abençoado o homem que vai matar o gigante. Porque a boa batalha também te inspira. E eu acredito que é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Eu não vou entrar em batalha de criança. Paulo já tinha dito, eu prossigo para o alvo, deixando todas as coisas que eram importantes para trás. Como é que eu vou me colocar diante de uma batalha que não tem importância nenhuma? Eu quero encerrar dizendo isso para você. Se você está cultivando batalhas boba, infantis, se você está guardando amargura de coisas que não te trazem nenhum lucro, nenhuma vantagem, eu preciso orar para que você cresça, que você seja transformada, transformado, porque essas batalhas vão te arruinar, e no final das contas você vai olhar para trás e vai dizer que a sua vida não valeu a pena. Pastor, mas e os prejuízos? Eu vou te contar uma coisa sobre minha experiência com prejuízos. Meus filhos não, o Neemias não muito, mas o Lucas falava muito, pai, eu não acredito. O senhor não está vendo que o fulano está fazendo o senhor de bobo? Eu falei, estou vendo. Pai, o senhor vai fazer isso, mas olha aí, o fulano vai achar que
que venceu, que... Filho, quando terminar a batalha, e a batalha não significa agressividade nem nada, é a batalha do Senhor. Quando você entrega para o Senhor, Ele tem que batalhar por você, e você vai me dizer do resultado. E foi assim que eu e o Lucas, a gente se relacionou muito nisso, porque o Lucas ficava muito revoltado de ver algumas coisas. Eu digo, cara, tem batalhas que não é para você batalhar, não é porque você não pode. Talvez você tenha, principalmente eu como pastor, tenha recursos para desmontar a pessoa. Mas não vale a pena. Porque é melhor resgatar a pessoa. Porque é melhor conduzir ela para um bom senso. E eu posso dizer para você, que a maioria das batalhas que eu ganhei, eu não precisei nem batalhar. Eu só precisei ter uma batalha com a minha alma. Quando eu consegui vencer a minha alma, o meu ímpeto, a minha boca, as maquinações para me vingar, sabe isso? Essas coisas que passam pela cabeça. Quando eu me venci, eu ganhei. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir Jesus, você pode ficar de pé. Queria que você colocasse isso no seu coração. Jovens, coloque isso no coração, porque vocês vão ser muito confrontados, muito afrontados. A gente é muito abalado, mas eu quero dizer que quando a gente aprende, há uma paz, uma certeza, que o nosso justo juiz, ele nos dará a vitória. Quando Davi sai de Jerusalém, na chegada de Absalão, e ele diz, se Deus olhar justiça em mim, Ele vai me trazer de volta para Jerusalém, diante da arca. Quando Davi diz aquilo, ele nos ensina, eu não vou entrar na escola de Saul. Eu não vou entrar nas batalhas que Saul entrou, porque eu já aprendi, que se Deus é por nós, né, trazendo Paulo, o que Paulo diz, quem vai poder remover o que Deus já decretou? Então que Deus nessa noite te dê um alerta, e que essa vozinha, né, não minha, mas do Espírito Santo, venha sempre sobre o teu espírito, quando você estiver para entrar numa batalha que não tem nenhum despojo, a não ser o orgulho, a vaidade, o tentar ser alguém que prevalece, mas que não tem lucro algum. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. E se nessa noite você tem nutrido alguma amargura, mais uma vez, despoje-se disso, porque esse não é um despojo que merece ser conservado na sua vida. Espírito Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é de ambos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior que está em nós. Por quê? Porque o que está no mundo bem mais. Aleluia! Já adoramos, Senhor. Declare. Maior é o que está em nós. Não
mundo. Ele é bem maior. Deus, Tu é que dá o crescimento. Senhor, Tu tens o controle de tudo. Há um nome sobre todo nome. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo. Todas as bênçãos de Deus pra nós. Tomamos posse. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. E nada mais. Declare: nada, nada existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. bem mais. Maior é o que está em nós do que o que está. Te adoramos, Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está. Jesus, vem, acampa, vem, Senhor, toma, Deus, as nossas batalhas em Tuas mãos, nós cremos, Jesus, nome sobre todo nome, Deus forte, Conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Tu, Senhor, ó Deus, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, amado das nações, Alfa e Ômega, caminho, verdade e vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem mais. Maior é o que está em nós do que o que está. Eu te amo, Senhor. Senhor, eu profetizo a paz sobre cada coração aqui nessa noite. Senhor, ninguém vai tirar a paz dos teus filhos. Deus, pessoas usadas por Satanás não terão poder de envolvê-los, Deus amado, em batalhas de angústias, batalhas, ó Deus amado, que tira a concentração, a energia, o propósito, rouba o tempo, saqueia, Deus, relacionamentos. Senhor, eu profetizo que eles se tornarão maduros cada vez mais, e como Paulo, eles saberão dizer que eu não sou nada, Apolo não é nada, Cefas não é nada, Cristo é tudo, porque é Deus quem dá o crescimento. Quando eles aprenderem a tirar carga, quando eles aprenderem a colocar sobre o Senhor, o nosso pastor amado, Senhor, ó Deus, vai haver alívio, vai haver paz, vai haver graça. Respira fundo e diz: Senhor, eu entrego em Tuas mãos. E ainda que 1000 se levante ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tua palavra diz a Davi no Salmo 23, é uma inspiração que Davi recebe: prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque eu não vou entrar em batalhas sem despojos. Apenas com os meus olhos eu verei o Teu agir e a Tua graça. Eu tenho algo mais importante, Senhor. Eu tenho uma missão que não pode parar, uma obra que não pode parar. Senhor, eu tenho, Senhor, Deus amado, almas que clamam pelo Teu nome. Eu tenho projetos que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho sonhos dessa família para realizar. Senhor, ó Deus amado, e nessa noite eu tomo posse, Senhor, ó Deus, dessa palavra, e eu declaro: não serei envolvido mais
não serei mais derrotados, Deus amado, por questões e batalhas sem despojos, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus. Senhor, que nessa noite, apesar de todas as dificuldades e de tudo que tivemos que fazer para evitar aglomerações nesse lugar, mas nessa noite, se houver alguém aqui, Deus, que de alguma forma se perdeu do caminho, alguém que ainda não tinha entendido a Tua palavra, mas que nessa noite deseja se reconciliar, deseja, Senhor, ó Deus, te reconhecer como Senhor. Se houver alguém aqui nessa noite, um só, Deus, que seja, que o Teu Espírito possa hoje dar um espírito de coragem e decisão. Então, querido, se há alguém aqui nessa noite que veio nos visitar, que veio com alguém que estava afastado do caminho do Senhor, mas que hoje sentiu um desejo no coração: eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso receber Jesus como Senhor da minha vida, eu não posso continuar à deriva na vida, no mundo, e sofrendo tantas influências. Então, se você está aqui, alguém vai vir com você até o altar para a gente orar como igreja por você, amém? Nós estamos nesse momento, é um momento em que a gente não pode deixar todo mundo vir, por isso os evangelismos vão ficando um pouquinho mais difícil, mas se você está aqui hoje, não vá embora, porque você teve uma oportunidade preciosa de estar aqui nesse culto para fazer isso. Senhor, nós te amamos e nós te agradecemos. Se há alguém aqui que deseja se reconciliar, voltar para Jesus, voltar aos pés do Senhor, começar a caminhar de novo, ou começar a caminhar pela primeira vez, Deus, eu quero que essa pessoa saiba que ela não veio aqui à toa, que não foi, ó Deus, apenas para assistir um culto, mas estava escrito no coração de Deus que essa noite seria uma noite especial. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por sempre nos dar oportunidades, Deus, de convidar pessoas a entregar seu coração ao Senhor. Então, queridos, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que caiam as cadeias e que você possa caminhar de onde você está até esse altar. É o que nós te pedimos, Senhor. Ministra, libera, cura, restaura. Tua igreja está orando, como sempre fazemos, dando, Senhor, ó Deus, esse tempo precioso para que essa pessoa, Senhor, ó Deus, se aqui há, ela tome essa decisão de coração, Deus, de mente e de coração, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, um dia que nós tivemos essa oportunidade de estarmos aqui, de cultuarmos o Teu nome. Que seja uma semana de cura, que seja uma semana de graça, Deus, que o Teu povo possa receber, Deus, bênçãos e possam compartilhar bênçãos. Deus, muito obrigado por cada um daqueles que veio essa noite, e que eles não entrem em batalhas, Deus amado, sem avaliar se elas valem a pena. Que a graça de Jesus Cristo, que, oh Deus amado, seja poderosa sobre a vida de todos os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vem cá, sobe aqui, filho. Amém. O Felipe, ele tem uma história, né? A gente conversou um pouquinho essa semana, e ele tem uma história tremenda de Deus, do que Deus fez e como Deus resgatou. Mas tem uns 8 anos, né? Mais ou menos isso, né? Que ele está fora do Evangelho, e hoje, amém,
Ele está retornando. Você pode aplaudir Jesus pela vida dele. Pediu o pastor Luiz para orar. Aleluia. Senhor, Tu és fiel. Tu és um Deus que resgata, independente da situação, independente do tempo. Tu és um Deus amoroso. E aqui está o Felipe, que tem algumas experiências contigo. E louvado seja o teu nome, porque as experiências que ele tem contigo é bem maiores do que ele tem com Satanás. E ele entendeu que o teu amor é maior, e ele entendeu que a tua graça é maior. Louvado seja o teu santo nome. Que esta decisão seja uma decisão definitiva, e que nunca mais ele possa sair dos teus braços, dos teus caminhos. Como servo teu, como teu filho, eu profetizo, Felipe, na tua vida, que apesar de tudo, apesar do tempo, mas grandes coisas o Senhor há de fazer sobre a tua vida. Como servo do Senhor, profetizo que a graça do Senhor há de ser abundante na tua vida, não só na tua vida, mas na vida da tua esposa e da tua filha. Meu Deus, que tu possa agora contemplar este homem, e que teus anjos possam fazer parte dessa nova caminhada contigo. Como igreja, nós aplaudimos ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória ao Senhor! Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque aqui nós estamos. Viemos a este lugar para te adorar. Viemos a este lugar para buscar a tua face. E com certeza sairemos daqui com uma porção nova. Com certeza sairemos daqui renovado, porque tu se faz presente. Senhor, agora que nós iremos para os nossos lares, Pai, que tu nos guarda, que tu nos livra, que tu nos dê uma semana abençoada, um retorno abençoado. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Deus.